Olá, sejam bem-vindos ao canal do Círculo Monárquico do Brasil. Hoje convido a vocês para embarcar na trilha sonora com a trilha sonora, do frevo, esse ritmo pernambucano bom demais. Para as informações de hoje, a Guerra dos Mascates, que aconteceu na região, na capitania de Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711. Quem souber os passinhos de frevo, me ensine. Então, vamos lá para as informações que, pelo menos por enquanto, eu sei passar para vocês. Bom, a Guerra dos Mascates, em resumo, se deu na capitania de Pernambuco por volta de 1710 e 1711, por causa do ciclo da cana-de-açúcar, ou do ciclo de açúcar, da decadência do ciclo da açúcar. Por um lado, ficavam os senhores de engenhos, e por outro lado, pejorativamente, os portugueses que descendiam dos árabes, os da invasão moura na região ibérica. Então, os portugueses descendentes dos mouros, dos árabes, que lá na Ásia tem uma cidade chamada Mascate. Então, eles eram chamados aqui no Brasil pejorativamente de mascates, tá? Não necessariamente todos os mascates eram as pessoas, os homens, que tinham o mascate como profissão, ou seja, aquelas pessoas que vendem variadas mercadorias, passando de casa em casa, tá? Esse conflito se deu pela aristocracia de Olinda, tá? Que ela que vai iniciar essa revolta. Olinda e Recife, duas cidades irmãs, no sentido que de um lado do rio fica Recife, do outro lado fica Olinda. Então, a aristocracia de Olinda, ela inicia essa revolta com o objetivo de dominar politicamente toda a região da capitania de Pernambuco. Então, cobravam muito do Império Português uma atenção maior. Então, eram uns ciúmes de cidades irmãs. Claro que tinha o foco, Olha, eu preciso de mais. A cidade que era sede, as cidades sedes até hoje, elas sempre têm um olhar diferenciado. Correto ou não? Tem, tá? Porque é uma sede, tem, a sede administrativa, os palácios, até hoje é chamado de palácio do governo, palácio da justiça, palácio não sei das quantas, palácio do governador. Então, a infraestrutura maior até hoje é nas cidades administrativas, nas cidades sedes, tá? Então, tinha esses ciúmes, tá? E também essa rebelião no início, ela visava muito essa igualdade perante a administração pública. E nós vamos ter aí vários governadores, fazendo essas intervenções e esse trabalho. Ora, fazia algo melhor para Olinda, ou tinha um olhar diferenciado para Olinda, e ora ficava com um olhar somente para Recife, tá? Então, basicamente foi a Guerra dos Mascates, ele foi um conflito entre essas classes, A classe comerciante de Recife e os senhores de engenho de Olinda, cada um querendo puxar a corda para o seu lado, é a guerra de poder, gente. E isso não muda. Isso você pode ver que no mundo inteiro, sempre que tem, que envolve dinheiro, política, poder, tá?
cada um vai puxar para o seu lado. E, infelizmente, quando a gente pega esse contexto na era republicana, quando você delega o seu voto para um político, para que ele te represente, que façam leis, que trabalhe para você, isso fica somente na literatura. Os nossos políticos, em sua maioria, não trabalham em prol do povo, sempre visando ele mesmo, tá? No entanto, a gente pode ver aí como que anda a educação, né? Desde 1996, se eu não me engano, teve uma mudança nas leis que, por causa de empréstimos do FMI, você precisa daquele tanto... Na verdade, quando você pega um dinheiro, né, uma nação pega o dinheiro ou um estado emprestado internacionalmente, ou até mesmo com um banco nacional, ele vem assim, olha, vou te emprestar tanto, desse tanto, aí vem as porcentagens. Tanto tem que ser para saúde, tanto tem que ser para educação, tanto para saneamento básico, tanto não sei o que, não sei o que. Daqui a tanto tempo a gente vem comprovar se aquilo foi feito mesmo, se aquele dinheiro foi empregado naquela finalidade, né, para fazer essas obras, só que fica tudo no papel, o papel aceita tudo. Então, na educação, a gente vivencia até hoje que o Brasil, lá antes de 96, estava com tanto por cento de analfabeto, tanto por cento de estudante na faixa etária cursando tal série ou tal ano, então tinha que mudar isso. E rapidamente isso mudou, praticamente de um ano para o outro. Porque no outro ano, daí a 3 anos ou 5 que já tinha que prestar conta para o FMI, teve uma revolução. Tantos meninos, né, ou estudantes de tal ano, estavam cursando lá, por exemplo, o segundo ano, que hoje o fundamental dos anos iniciais. Aí dos anos finais. Mas aí para inglês ver. Porque, na verdade, da educação, você tem que passar esses estudantes. Você não pode reprovar. Aí vem também o IDEB. Aí depois vem esse dinheiro, vai ser para não sei o que, melhorar não sei o que. Aí vem o dinheiro do Fundeb. Então, a gente vai ver que, infelizmente, e isso é uma crítica na área da educação, que está sendo para inglês ver. Os estudantes estão passando sem saber, aí é muita cobrança em cima dos professores, é muita cobrança em cima de tudo. Só que eles estão passando sem saber. Os profissionais, eles são obrigados a passar os estudantes sem saber, tá bom? Então, saiu um pouco da guerra dos mascates, e ao mesmo tempo que são guerras, lutas de poder, cada um visando o seu próprio interesse, tá bom? Então, a guerra do mascate visa a crise do açúcar no Nordeste brasileiro, ou no Brasil, no contexto geral, né, a concorrência muito grande do açúcar das Antilhas, a expulsão dos holandeses do Nordeste, né, brasileiro, essa concorrência com açúcar de outras nações ou de outras colônias, tá? E isso tudo recebe o nome, como eu já falei, pejorativamente, de mascate, tá? E, enfim, os olindenses, ao primeiro tempo, eles vão ser presos, porque eles perdem a primeira batalha. Então não foi só um conflito, foram vários conflitos, então por isso que já vem aí de guerra, né? Tem o primeiro conflito, perde, o outro vem, depois ganha, o outro vem, depois perde, tá? Os olindenses, eles vão ser primeiro presos, tá? Então Recife, ele passa a ser a sede administrativa da capitania e tem aí um interventor, e ele vai intervir na capitania, vai intervir em Olinda, tá? E vem aí um interventor da coroa portuguesa para governar
essa capitania. E nós vamos ver que essa Guerra dos Mascates, ela vai dar origem a outra. E vai dar a origem à Batalha dos Guararapes. Porque a coisa só vai inflando, tá? E tudo isso por causa, o que vai ser o estopim dessa rivalidade entre as duas cidades, vai ser a expulsão de Maurício de Nassau, tá? Na verdade, o Maurício de Nassau ele vai primeiro para a Holanda e depois os holandeses em geral que vão ser expulsos, tá? De Pernambuco, tá? Então, no resumo, nós vamos ter aqui a crise internacional do açúcar, né? Com a concorrência de outros lugares, e principalmente de Antilhas, o açúcar mais barato, tá? A expulsão dos holandeses de Olinda, que eles eram muito ligados aos senhores de engenho. A disputa dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes portugueses de Recife, os mascates, tá? Que em primeiro lugar eles ficam endividados com a expulsão dos holandeses. Eles vão pedir primeiro empréstimo aos segundos, aos reficenses, mas os reficenses eles já sonhavam em se emancipar, né? Porque eles não tinham a participação na política, já que a Câmara estava em poder dos reficenses, tá? Desculpa, dos olindenses. E essa tentativa de emancipação, de pertencer a si mesmo, né? Quem não quer pertencer a si mesmo, né? Dessa independência vai ser o estopim dessa guerra. Mas como também, pensando friamente, como que você quer uma emancipação sendo que você está endividado? Como que você... E ao mesmo tempo também, se você não pede a emancipação e todo o dinheiro que é produzido ali vai para o outro lado, nossa, literalmente para o outro lado do rio, né? Então eles ficavam nessa disputa, tá? Disputa de poder, e o dinheiro é o poder, né? A primeira vitória vai ser de Olinda. Na sequência, os olindenses vão perder para os reficenses, que no final vence essa disputa, tá? Eles vão conseguir no final o que eles sonharam, tá? Bem depois eles vão conseguir a sua independência e assim vai ter as duas cidades, tá? Olinda e Recife como cidades separadas. E até hoje eu acho que ainda tem um pouquinho aí de disputa, né? Patrimônio imaterial, patrimônio reconhecido pela Unesco, qual que é a cidade que está mais preservada, qual que é a cidade que tem mais atrativos turísticos, qual a cidade que recebe mais turistas, não só para o frevo, mas também para as outras belezas naturais e belezas culturais e belezas materiais e imateriais, tá? Então acho que ainda tem uma disputa aí entre as duas. Se tiver alguém assistindo, pernambucano aí que estiver assistindo nosso vídeo, deixa um comentário para nós ou reposta aí no meu Instagram, @JorgeJoelito, só pra gente ter essa troca de informações. Não, Jorge, você é louco, não temos não, mas eu acho que muitos vão falar assim, não, nós temos sim, a nossa é melhor, ou não. Na verdade, gente, é uma união, né? Eu acho que quando quem tiver a oportunidade de visitar tanto uma cidade quanto a outra, é só atravessar o rio, visite, porque é uma riqueza maravilhosa, tá? São histórias em cima de histórias. Então, isso é maravilhoso. Bom, então, a invasão holandesa no Brasil ocorreu entre o século XVII, né? Em todo o século XVII, tá?
Esse território, lá em Matão Pernilongo, esse território ele foi ocupado, né, pelos holandeses. A capitania de Pernambuco foi ocupada pelos holandeses, mas essa essa fronteira que nós conhecemos hoje, ela não era delimitada assim, com essa invasão. Ela ultrapassava a fronteira que nós conhecemos hoje, tá? O que nós chamamos hoje de Nordeste, né? Então ele teve um foco maior, não só o limite do que nós conhecemos hoje de Pernambuco, até porque outros comerciantes, outros senhores de engenho faziam essa troca aí de comércio. Onde tá indo o dinheiro, todo mundo vai, né, gente? Tá? Então, entre 1630, que eles chegaram, que começou, né, as primeiras aparições aí, e terminou com a expulsão dos holandeses em 1654, tá? Foi um desenlace diplomático que envolveu essa expulsão, né, esse fim da era holandesa. Envolveu Holanda, Portugal, Espanha, tá? E isso não foi só algo assim diplomático. Teve as guerras, teve os embates, teve o que, né, chamamos de revoluções. E isso em abril de 1648, fevereiro de 49, também aconteceram aí para dar sim um embate final, a Batalha dos Guararapes, onde as tropas do Império Português e o exército holandês travaram a batalha final. E é interessante essa Batalha dos Guararapes, que nós vamos ver depois, que teve aí a união dos povos, o que ainda não tinha conotação, né, de cidadania brasileira, ou não tinha um indivíduo brasileiro, teve essa união das raças, né? Isso que é interessante quando a gente fala de Brasil, tá? Essa união, o que a gente precisa para conhecer a verdadeira história brasileira. É união, não tem como você fazer a história ou voltar a história do Brasil sem essa união, tá? De todas as raças, todos os credos, tá? Então é isso. Os senhores de engenho, eles vão perder poder econômico, mas vão manter o poder político, tá? Já que faziam parte da Câmara de Olinda. E onde concentravam, né, e distribuía o poder e o controle da região. Então, eles vão ter o poder ali bem fechado e ninguém vai querer soltar o poder, principalmente para outras classes, tá? Recife é uma cidade muito importante economicamente, mas por outro motivo, o comércio exercido e também, né, pelo comércio exercido pelos portugueses. Havia divergência, como foi dito, entre as duas cidades e os dois setores, um setor do engenho e o outro comercial, dos mascates. Os comerciantes, eles vão pegar o empréstimo com os senhores de engenho, depois não consegue pagar por causa da crise, tá? Da queda do açúcar. Os senhores de engenho vão cobrar essas dívidas, os mascates não vão ter como pagar. A expulsão dos holandeses de Recife, de Pernambuco, Olinda deixa de ser uma cidade tão importante e o dinheiro deixa de circular livremente, tá? Então isso vai acabando aí até mesmo com a economia. Acabando com a economia, gera crise política, gera crise diplomática e vai gerando crise e crise. Os senhores de engenho, no entanto, eles vão aumentar aí os impostos dos reficenses. E aí, Recife vai buscar definitivamente a sua autonomia política. Viu que mais uma vez nós encerramos aqui com dinheiro?
Dinheiro, gente, é a base de toda a crise. Também a solução de muitas, né? Aí tem que ver o que é de interesse da maioria e o que volta para a maioria. Isso eu estou falando dos dias de hoje. Eu recomendo vocês baixarem uma playlist aí de frevo e curtir um pouquinho. Até o próximo vídeo.